você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. A Associação dos Universitários e Secundaristas de Belém apresenta Programa Voz dos Estudantes, pela Rua Nova FM. Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro, que existe ordem e progresso, enquanto a zona continua no Congresso? Quem foi que disse que a justiça nada mais não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Ei! Quem foi que disse que os homens nascem iguais? Quem foi que disse que deputado não ganha mensalão? Se tudo aqui acaba em samba, o país da corda bamba, querem me derrubar. Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos 40? A minha acabou faz tempo, agora entendo por quê. Cada dia eu levo um tiro e sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata, eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Câmara tenta acabar com o voto secreto. Outros apostam na pizza, mas não ficarão por mais. Acusados de corrupção Os dias passam lentos, os dias passam lentos. Olá, muito boa tarde. Estamos no ar mais uma vez com o programa Voz dos Estudantes, aqui pelas ondas sonoras da 87,9. E você também pode nos acompanhar via live no Facebook, pode participar conosco, interagir, deixar lá o seu like, compartilhamento, fazer o programa junto conosco. O programa também, a partir de edições anteriores, começou a ser divulgado no YouTube. Então, por isso, para você que está nos acompanhando pelo YouTube, gostaríamos de pedir que você curtisse os nossos vídeos e compartilhasse também, deixasse o seu like, para que nós pudéssemos acompanhar como está sendo a recepção do que nós estamos produzindo. Então, a associação, aos poucos, ela está entrando nesta nova onda dos recursos comunicativos das mídias digitais e, nesta semana, criamos um canal no YouTube. Neste canal no YouTube, nós já divulgamos alguns vídeos, foram 3, de programas anteriormente gravados. E a partir desta edição, todos os programas gravados no Facebook serão compartilhados no nosso canal no YouTube. Basta você procurar pelo nome A Voz dos Estudantes e você encontrará com muita facilidade o nosso canal. É interessante também que você passe para nós um feedback, uma resposta de como é que você está recebendo
os nossos vídeos e as informações que neles estão dispostas. Com relação também à edição de vídeo, nós estaremos fazendo algumas edições nas próximas edições, algumas edições no vídeo, nos nossos próximos programas, e essas edições contarão com alguns efeitos para deixar o programa um pouco mais adaptável à nossa cultura. E nós queremos que você que está nos acompanhando pelo YouTube faça também esse feedback e diga para nós o que é que está bom, o que é que está ruim, o que é que precisa melhorar. Para você que está no YouTube, aliás, para você que está no Facebook e está nos acompanhando pela 87,9, é interessante também que você faça esse feedback ao vivo. Nós estamos aqui à disposição e estamos, com certeza, acompanhando todas as suas opiniões. No programa passado, inclusive, o nosso companheiro Crisóstenes e a minha mãe acabaram entrando em contato ao vivo com o programa, porque estava havendo um problema com o microfone, nós não tínhamos detectado esse problema. E, infelizmente, graças a esses contatos externos ao programa, nós conseguimos solucionar o problema do microfone. Então, nem sempre nós podemos resolver os problemas do programa ao vivo, apenas se nós detectássemos. É preciso também que os ouvintes façam essa visão, tenham essa visão de que o programa ele é feito aberto e com flexibilidade. Então, todos os ouvintes eles podem participar, interagir conosco e fazer o programa com a gente. Essa semana, os estudantes acordaram com uma péssima notícia. Pois é, as aulas vão retornar segunda-feira. Segunda-feira iniciam as aulas da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Federal de Campina Grande, da Universidade Estadual da Paraíba e do Instituto Federal da Paraíba. Todas de uma só vez iniciarão suas aulas a partir da próxima segunda-feira. Então, todos nós que estávamos, vamos dizer assim, aproveitando as nossas férias, teremos que voltar às aulas na próxima semana. A pergunta que nós fazemos a partir de agora é: como será que seus professores, ou melhor dizendo, como será que os nossos professores reagirão a esta uma semana sem aula? Digo isso porque, pelo menos no meu curso, na minha universidade, nós já estamos chegando próximo ao final de período. E sabe, final de período naturalmente aquela correria, é muito trabalho, é muito professor passando atividade, e com uma semana a menos de aula, aí é que o bicho pega de verdade. Porque eu tinha alguns trabalhos para apresentar essa semana, a semana que passou, alguns trabalhos para entregar, e nada disso foi feito. Vamos todos termos que entregar e apresentar esses trabalhos com uma semana de atraso, já próximo do final do período. Eu espero que não seja essa a sua realidade também, porque, infelizmente, nestas condições, muitos dos conhecimentos que poderiam ser adquiridos não serão mais em função desse problema com as datas. Mas, por outro lado, o movimento que aconteceu no nosso país serviu para mostrar para nós mesmos, brasileiros, que, de alguma forma, nós ainda somos capazes de causar grandes impactos na nossa realidade. Talvez é fato, ou melhor dizendo, que muitas vezes esses impactos eles são causados de forma manipulada. Alguns setores da sociedade acabam por guiar determinados grupos sociais em nome de uma determinada causa restrita e específica, e, infelizmente, esses movimentos manipulados acabam por prejudicar todo o conjunto da estrutura orgânica do nosso país. Algumas vezes esses movimentos são realmente independentes e realmente estão preocupados com a causa em que estão inseridas. Não vou dizer aqui que essa foi a condição da greve dos caminhoneiros, eu não sei. Inclusive, o companheiro Jordi, que aqui se encontra no estúdio, tive informações essas já divulgadas amplamente, que determinado candidato aí, um presidenciável, tinha ações numa das empresas que estavam fazendo greve e estavam fazendo campanha antecipada para esse candidato, que dizia-se, inclusive, ilibado, indivíduo completamente à parte dessas revoluções individuais, essas revoluções pequenas que acontecem na sociedade. Não vamos até então adentrar nesse mérito, até porque não me cabe discutir política partidária ou política social hoje. Aliás, o quadro pensamento político é um quadro
de responsabilidade do nosso companheiro Jordi, que com certeza vai trazer grandes informações e grandes notícias ao longo desse nosso programa. Pois bem, universidades retornam suas aulas na próxima segunda-feira. Uma informação também com relação a isso: dia 17 será realizada a prova seleção de agente de portaria da Universidade Estadual da Paraíba. Esta prova estava prevista para acontecer algumas semanas atrás, e em função da greve ela foi adiada para o dia 17. Estaremos logo mais fazendo a leitura do texto que altera a data e dando algumas informações adicionais acerca desse processo seletivo. Você está no programa Voz dos Estudantes, seja muito bem-vindo a este programa, sinta-se em casa. Espera acontecer, então vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Estamos apresentando Programa Voz dos Estudantes, pela Rua Nova FM. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida deu muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo, e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que neste trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me encolher, se entregar porque ninguém tira o trono do estudar. Muito bem, retornamos agora com o programa Voz de Estudantes e com essa trilha sonora maravilhosa, é um jazz moderno, para trazer um quadro que é de grande importância, não só para a conjuntura política local, como também a todos aqueles que estão preocupados com o futuro do nosso Brasil. O quadro Pensamento Político apresentado pelo nosso companheiro Jordi Leico. Fique à vontade, Jordi, para trazer as suas considerações. Salve, salve, galera. Salve, salve, galera que acompanha tanto o nosso programa no rádio, também no Facebook agora, e assim também uma boa tarde a todos os ouvintes do programa Voz dos Estudantes. No quadro de hoje do pensamento chamado Pensamento Político, esse quadro que é uma inovação do programa A Voz dos Estudantes, que tenta trazer o cenário político para o pleito presidencial e que muitas vezes aqui na nossa região fica em segundo plano, dado a influência de outros cargos que são disputados no mesmo ano.
E a intenção da gente também é devido ao difícil momento que o país vem passando. Então, a escolha não só dos cargos a deputância, mas também e principalmente, talvez, de presidente, nos chamou a atenção e também a necessidade de trazer um quadro que trouxesse as informações a respeito dos presidenciáveis para o ouvinte, que eu acredito que a maioria deles as pessoas não conheçam, ou pelo menos não tenha, às vezes, no dia a dia, como acompanhar como foi, o que pensa, qual é o projeto e quais são as ideias dessa pessoa e as características. Enfim, uma informação, Eric, de início, e que os jornais trouxeram, mas eu acredito que de forma um pouco equivocada, foi a respeito da decisão do TSE, que é a Suprema Corte Eleitoral, que na verdade ela não ia julgar se candidatos que são réus em ações penais na Justiça Federal poderiam participar ou não. E nesse caso afetaria diretamente ao ex-presidente Lula e também Jair Bolsonaro, que responde a 2 processos nessa seara. E, na verdade, foi apenas uma consulta feita pelo deputado federal Marcos Rogério de Roraima. E, na verdade, ele apenas fez essa consulta ao Tribunal Superior Eleitoral, perguntando o seguinte: um candidato a presidente que tenha uma ação em trâmite na Justiça Federal como réu, ele pode ser candidato? De imediato e por unanimidade foi votado que não seria julgado aquilo. Ou seja, assim que começar as eleições, que foram registradas as candidaturas, cada caso será analisado. E falando já em Lula e Bolsonaro, que são considerados os 2 lados mais fortes hoje, dado as últimas pesquisas, o Jair Bolsonaro, começando por ele participou da Marcha para Jesus, um evento realizado pela comunidade evangélica no estado de São Paulo. E além dele participou Dória, que é o pré-candidato a governo lá naquele estado, e também o Márcio França, que é governador, e também o Flávio Rocha, que é um presidenciável. Apesar de ter participado do evento e ter mudado um pouco sua característica com relação ao que ele pensa, isso que me soa um pouco estranho, um apóstolo chamado Estevam Hernandes afirmou que ele deveria mudar um pouco a sua forma de pensar ou atuar, dado a característica muito voltada ao ódio nas suas palavras. Algo que Bolsonaro, durante seu discurso no evento, foi de contrário a isso. E eu gostaria de chamar aqui a atenção, Eric, para uma coisa interessante. Eu acredito no mundo político que as pessoas geralmente devem manter a coerência da forma que são. Eu acho que o Jair Bolsonaro Paz e Amor não cola tanto, dado as próprias entrevistas que ele deu até aqui. Mas hipocrisia nunca é demais no âmbito da política, pelo menos é o que nós vemos direto, né? Quanto a Marina Silva, que também é uma presidenciável e que se encontra hoje em segundo lugar nas pesquisas, sem o Lula, lembrando, ela está tecnicamente empatada com o Ciro Gomes, do PDT, e ela participou recentemente de uma sabatina promovida pela Folha de São Paulo, o UOL e SBT, e uma coisa que chama a atenção de alguns especialistas aqui nos sites onde nós pesquisamos é que ela está fazendo aquela política do silêncio, ou seja, está muito na dela, e que também ela sente algumas dificuldades com algumas alianças que influencia palanques em estados, que influencia a tempo de TV e que talvez ela venha assim a desidratar durante a campanha. Claro que é muito cedo ainda para falarmos de quem tem realmente chance. Claro que sempre vamos falar a respeito daqueles que se encontram no momento à frente. Outro presidenciável é o Geraldo Alckmin, que deixou o governo do estado de São Paulo para disputar as eleições. Uma das matérias que chamou bastante atenção, e também comprovado com a última pesquisa, traz a questão do que o PSDB tem seu pior desempenho no período de pré-campanha
da sua história com Geraldo Alckmin. Isso, em números, Eric, equivale a 55% de rejeição do público. Lembrando que em 2016, no auge da queda da presidente Dilma, havia um primeiro colocado, inclusive, que era do PSDB, que era o Aécio Neves. Algo que foi de água abaixo quando foi mediatizado o fato dele pedindo dinheiro, se não me engano, ao integrante da JBS. Enfim, inclusive o Aécio essa semana desistiu também, informações extraoficiais, e que ele desistiu também da reeleição para o Senado por falta de apoio. A coisa está brava pro lado dele. Também em relação ao PSDB, no caso do Geraldo Alckmin, o seu coordenador de campanha, o Luiz Felipe Dávila, fez a seguinte avaliação com relação ao candidato Bolsonaro. Ele disse que é uma candidatura voo de galinha, tentando aí provocar, segundo o sentido do termo que ele usou, é que não iria muito longe. E ele também acredita que, com base no que a turma que está trabalhando no PSDB, a campanha vai ser entre PT e PSDB no segundo turno, vai ser, não que esteja necessariamente o PT no segundo turno, mas com a sua força, segundo a avaliação do coordenador de campanha do Geraldo Alckmin. Bom, falando aqui para adiantar um pouco mais de mais um presidenciável, e lembrando aqui, pessoal, que nós estamos trazendo mais as informações com base naqueles que se destacaram mais nas últimas pesquisas, dado que hoje nós temos 15 presidenciáveis e que já falamos aqui no programa anterior quem são e quais são as características mínimas dessas pessoas. Bom, com relação a Ciro Gomes, do PDT, ele participou nesse último dia 28 de maio do programa Roda Viva. Inclusive, houve bastante repercussão, inclusive pela seu potencial de argumentação, de improvisação e com base até na sua experiência política. Além de Ciro Gomes, o Roda Viva vem trazendo presidenciáveis durante os programas e que segunda-feira agora, quem será o sabatinado vai ser o Álvaro Dias. Antes de Ciro, acredito que houve o Boulos e também o Guilherme Boulos, do PSOL, e também o João Amoedo. Ainda sobre Ciro Gomes, ontem o deputado federal Orlando Silva, que foi ministro dos esportes, ele afirmou que o PCdoB pode abrir mão da sua candidatura, já que tem como pré-candidata a Manuela Dávila, do pleito desse ano, em prol de uma união da esquerda, principalmente voltada após a prisão de Lula. Segundo ele, o nome mais próximo desse apoio é possível que seja o Ciro Gomes. Inclusive, afirma-se, não só o deputado federal Orlando Silva, como também a própria presidenciável Manuela Dávila, que é possível que o PCdoB venha a formar chapa com o Ciro Gomes. Além disso, uma matéria que chamou a atenção, só para finalizar quanto ao presidenciável Ciro Gomes, foi a Época. A Época, que é uma banca de jornal, de revista, de periódicos, ligada ao Grupo Globo, e trouxe o seguinte questionamento em uma de suas matérias nessa semana. Quem não tem Macron, caça Ciro Gomes. Ou seja, fizeram uma espécie de semelhança aí com o cenário político francês e o brasileiro. Lembrando que na França, eu acredito que quando Macron foi eleito, não havia as dificuldades que o país está enfrentando hoje, e também nem o público. Quando eu falo público, algumas pessoas devem entender basicamente o que eu digo, dado que o modelo político da França é bem diferente daqui. Pois bem, para finalizar, Luiz Inácio Lula da Silva, que se mantém, que continua preso, mantém também a sua pré-candidatura. Essa semana saiu uma pesquisa da Vox Populi e colocava ele como eleito no primeiro turno, segundo uma pesquisa feita entre o dia
entre os dias, inclusive, do auge da greve dos caminhoneiros. Então, nesse cenário conturbado aí, nós temos um político, o ex-presidente Lula, à frente das pesquisas, apesar de que eu acredito que a justiça não venha a liberar. Eu acredito que ele não consegue disputar as eleições e vai ficar entre os outros que eu citei aqui. Mas lembrando que o Partido dos Trabalhadores, no caso de Lula, é muito forte nessa eleição, além da força política que ele tem, também até pelo tempo de TV e dos palanques que ele tem. E que em outro momento a gente pode explicar isso melhor para o pessoal de casa, como funciona o tempo de TV e por que é importante. Os palanques, e quando nos referimos por que palanques, aí a gente vai explicar tudo direitinho em outro programa. E por hoje nós ficamos por aqui. Quero agradecer ao Eric Lima e também a todos os que nos ouviram. E o programa A Voz dos Estudantes continua. Na próxima semana, mais notícias a respeito dos presidenciáveis do quadro Pensamento Político. Muito bem, e essa foi a belíssima participação do nosso companheiro Jordi Leico, tratando de assuntos políticos, as eleições de 2018, que inclusive, Jordi, estão chamando mais a atenção do povo brasileiro do que a Copa do Mundo que está aí batendo na porta. Isso é um evento, vamos dizer assim, muito anormal para a estrutura social do povo brasileiro, que sempre foi muito conhecido, inclusive internacionalmente, por ser apaixonado pelo futebol, e dessa vez a Copa do Mundo não está chamando tanta atenção quanto as eleições de 2018. E o programa Voz dos Estudantes, ele, na pessoa do nosso companheiro Jordi, vai estar fazendo esse acompanhamento das eleições, do que é que vai acontecer, quais são as expectativas, e fazendo a leitura anterior e a leitura posterior, quando as eleições já estiverem acontecidas e nós já estivermos com o nome do nosso futuro presidente. Aí o bicho vai pegar aqui no programa. Nós agradecemos a sua audiência e contamos com ela no nosso próximo quadro. Vamos trazer um quadro novo. Aliás, um quadro novo não, um quadro que nós já temos, só que dessa vez vai ser em fase de teste. Nós estamos, como nós dissemos no início do programa, tentando trabalhar com edições de vídeo. E o nosso objetivo é usarmos esse programa como uma espécie de extensão a cursinhos para Enem, públicos. E uma das possibilidades é tratarmos questões de vestibulares neste quadro, só que, como nós vamos fazer edições para o YouTube, nós temos o objetivo de trazer esse áudio do programa juntamente com o texto das questões editadas no nosso canal no YouTube. Para isso, nós vamos fazer um pequeno teste no programa de hoje. Vou trazer uma questão bem simples da língua portuguesa da prova do Enem e vamos tentar responder essa questão levando em consideração o fundo musical, levando em consideração o espaço geográfico aqui do próprio cenário, como é que fica, levando em consideração o tempo. Eu vou fazer esse teste e espero que você curta na próxima semana, quando nós estivermos divulgando. A gente volta já com o quadro de Olho do Enem, versão teste para YouTube. Você vai sair de qualquer jeito. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Então, vem, vamos embora, que esperar não é saber.
Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Então vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, e ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Então vem, vamos embora. Muito bem, voltamos com o programa Voz dos Estudantes e agora com a versão teste do quadro de Olho do Enem. Essa versão teste ela é feita especificamente para quem está nos acompanhando via YouTube. A ideia é nós transmitirmos algumas questões em áudio e fazermos uma edição em vídeo juntamente com o texto das questões aparecendo em minha frente. Eu quero perceber como é que fica a dinâmica das questões, a dinâmica visual e também como é que deve ser levado em consideração o tempo e como deve ser levado em consideração também o fundo musical que aqui está sendo disponibilizado pela mesa de som da 87,9. A ideia, mais uma vez, é fazermos uma versão teste do quadro de Olho do Enem, para que nós possamos, nas próximas edições, termos amadurecido a ideia e fazermos um quadro com muito mais qualidade. Pois bem, vamos trazer uma questão simples, uma questão do Enem 2014, da prova de língua portuguesa. A questão diz o seguinte: primeiro temos o enunciado. Existe uma cultura política que domina o sistema e é fundamental para entender o conservadorismo no Brasil. Há um argumento partilhado pela direita e pela esquerda de que a sociedade brasileira é conservadora. Isso legitimou o conservadorismo do sistema político. Existiriam limites para transformar o país, porque a sociedade é conservadora, não aceita mudanças bruscas. Isso justifica o caráter vagaroso da redemocratização e da redistribuição de renda. Mas não é assim. A sociedade é muito mais avançada do que o sistema político. Ele se mantém porque consegue vencer, aliás, a sociedade que é a expressão dela, de seu conservadorismo. Então nós trouxemos aqui esse enunciado da questão. E o enunciado ele é muito claro quando ele afirma que existe uma disseminação do pensamento conservador na sociedade brasileira. Diz o seguinte, que esse pensamento conservador ele é partilhado tanto pela direita quanto pela esquerda. E ele coloca na cabeça do cidadão brasileiro de que nós não aceitamos grandes mudanças, de que as mudanças da sociedade brasileira elas devem acontecer sempre no mínimo possível. Lembram daquela música que diz o de cima sobe e o de baixo desce? Pois bem, esse enunciado está dizendo a mesma coisa, só que explicando as causas. E a questão é bem simples, ela pergunta o seguinte: a característica desse sistema político brasileiro, ressaltada no texto, obtém sua legitimidade o que é que legitima o pensamento conservador no Brasil, de acordo com o enunciado. Nós temos 5 opções. Opção A, a dispersão regional do poder econômico. Opção B, a polarização da disputa partidária. Opção C, a orientação radical dos movimentos populares. Opção D, a condição eficiente das ações administrativas. E opção E, a sustentação ideológica das desigualdades existentes. Quando nós fizermos a edição do vídeo, ele vai aparecer, as opções irão aparecer claro e lucidamente na tela do seu monitor. Mais uma vez, lembrando que nós estamos fazendo uma edição teste. É ao vivo, mas é uma edição teste. Dentre as 5 opções possíveis, nós vamos por anulação. A opção A fala de dispersão regional do poder econômico. Ele fala que o sistema político brasileiro ele se mantém com a sua estrutura sólida, porque o poder político ele é descentralizado. Ou seja, cada região ele possui uma autonomia.
De alguma forma, essa opção ela tem alguma coisa de verdade, mas ela não tem nada a ver com o que está dentro do nosso texto. A opção B, por sua vez, fala da polarização acentuada da disputa partidária, ou seja, o sistema político brasileiro se mantém porque nós temos uma esquerda muito esquerda e uma direita muito direita. Essa opção ela pode ser marcada por algum candidato que esteja muito ficcionado por uma determinada polarização, por um determinado polo dessa polarização. Mas o texto é muito claro, quando ele diz que tanto a esquerda quanto a direita, elas utilizam-se do mesmo argumento conservador. A opção C fala da orientação radical dos movimentos populares. Essa opção ela é interessante porque, de alguma forma, os movimentos populares, e alguns deles, de fato, são em determinados momentos radicais. Mas essa radicalidade, por mais que interfira na realidade da sociedade, ela não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Eu quero que você faça esse acompanhamento. O que é que diz a opção e o que é que diz o texto. Se o texto não tem nada a ver com a opção, então o texto, a opção está aí correta. Eu vou baixar aqui o volume do nosso fundo musical para que eu possa fazer uma edição futura com um fundo musical diferente, certo? Mais uma vez avisando, essa edição é uma edição teste. Nós estamos fazendo ao vivo, mas é uma edição teste. Pronto, diminuí completamente o fundo musical. Nós sobramos duas opções, a opção B, D e a opção E. A opção D fala da condução eficiente das ações administrativas. E a opção E fala da sustentação ideológica das desigualdades sociais. Esse é o tipo de questão que você mata na hora, porque a opção D fala a condução eficiente das ações administrativas. Eu quero que tu volte para a questão. Olha só. A característica do sistema brasileiro obtém sua legitimidade da condução eficiente das ações administrativas. É porque o Brasil e os nossos governantes, eles conduzem eficientemente as suas ações, que nós sustentamos o nosso sistema político. Na verdade, é muito pelo contrário. Não existe essa condução eficiente das ações administrativas. Os nossos governantes costumam conduzir muito mal o povo brasileiro. E sobrando apenas a opção E, que é a opção mais clara e que condiz com o texto. A sustentação ideológica da desigualdade social. Existe, de alguma forma, uma ideologia que é maior do que a própria esquerda e direita, e essa ideologia ela é disseminada por determinados grupos sociais a outros grupos sociais para que a ordem seja mantida. Muito bem, essa questão é uma questão de língua portuguesa, que pode ter associada também à filosofia, à sociologia e também à história. Questão muito simples, muito clara e muito fácil de ser respondida. Nós acreditamos que, a partir dessa leitura e resolução, nós podemos fazer uma edição de vídeo um pouco mais elaborada e vermos como é que funciona o resultado final. Mais uma vez, lembrando que essa resolução foi uma resolução simplória, uma resolução deficiente, porque nós estamos fazendo uma edição teste. Nós queremos trabalhar o vídeo para o YouTube. Estamos descobrindo ainda os processos de edição e como é que fica o fundo musical, a disponibilização do espaço geográfico aqui no estúdio e com relação aos efeitos que nós podemos acrescentar ao vídeo. Então, nós agradecemos a sua paciência por ter acompanhado essa versão teste conosco, certo? Você está no programa Voz dos Estudantes, a gente volta já para discutir greve dos caminhoneiros. Fogem do presídio, imagens na televisão, mais uma briga de torcidas, acaba tudo em confusão. A multidão enfurecida queimou os carros da polícia, os presos fogem do controle, mas que loucura esta nação, não é tentar o suicídio.
querer andar na contramão. Quem quer manter a ordem, quem quer criar desordem, quem quer manter a ordem, quem quer criar... Estamos apresentando Programa Voz dos Estudantes, pela Rua Nova FM. Muito bem, acabamos de ouvir um trecho da música Desordem, da banda Titãs, que trata muito dessa cultura de controle de massas. A ordem e a desordem, de forma geral, elas costumam ser identificadas a partir de determinado grupo social. Para um grupo social, aquilo que está em ordem pode ser aquilo que está em desordem para outro grupo. Essas questões elas serão abordadas com certeza com mais profundidade em outros programas. Muito bem. É comum nós trazermos aqui na Voz dos Estudantes algumas publicações do blog Infenem. O blog Infenem, ele trabalha com todas as áreas do Exame Nacional do Ensino Médio e costuma nos trazer diversas notícias e informações de extrema importância. Inclusive, parabenizar a equipe do blog Infenem, vocês realmente ajudam muita gente que, infelizmente, não dispõe dos mesmos recursos financeiros e materiais para acessar conteúdos privados na internet e cursos por Enem privados, mas a partir desses materiais disponibilizados pelo blog Infenem conseguem realmente ter acesso a um conteúdo de qualidade e que vale muito a pena e é muito proveitoso para que o estudante cresça e caminhe mais longe na sua rota rumo à aprovação no Enem e no vestibular. Só que dessa vez, o blog Infenem fez uma leitura crítica da sociedade. Está tratando da greve dos caminhoneiros, mas com um foco central na redação do Enem. Olha que interessante, olha que sacada do blog Infenem. Redação do Enem, evite a incoerência. O texto começa da seguinte forma, isso foi publicado dia 31 de maio. O movimento intitulado Greve dos Caminhoneiros paralisou o Brasil nos últimos dias e gerou um grande movimento da mídia e nas redes sociais. A imprensa tem acompanhado de perto a mobilização dos caminhoneiros e agora também dos petroleiros. E as redes sociais ganharam mais volume ainda com discussões, debates e postagens favoráveis e contrárias à greve. Nada mais comum em um Estado democrático de direito no qual há liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Até podemos refletir sobre todos os aspectos envolvidos nesse movimento. Papel do Estado, papel das grandes empresas de transporte, papel dos caminhoneiros autônomos, papel da Petrobras e da sua política de preços, e a questão do petróleo e da nossa completa dependência do sistema rodoviário em detrimento do sistema ferroviário. Justamente a favor dos interesses da indústria automobilística e por aí vai. E de certa maneira transdisciplinar, pensarmos sobre como tudo isso poderá ser cobrado em vestibulares e no Enem. Professores de História, Geografia, Ciências Sociais e Filosofia têm em mãos uma gama de temas a tratar com seus alunos. Já no que concerne à língua portuguesa, os colegas de profissão aqui da nossa redatora têm em mãos uma gama de discursos para analisar. Aliás, os analistas do discurso estão com um prato cheio para várias pesquisas. Nestes últimos dias, tivemos contato com discursos vindo das mais variadas fontes e dos mais diversos enunciadores, cada um representando um contexto diferente, intenções distintas e objetos idem. No entanto, no meio de tantos discursos, um chamou mais a atenção. Caminhoneiros e pessoas que apoiavam a greve e a manifestação pedindo, olhem só, intervenção militar já. Eis a incoerência do ano, talvez do século, já que greves e manifestantes são asseguradas apenas no regime democrático, pois em uma ditadura elas são proibidas. E quando aconteciam, no caso da ditadura militar brasileira,
eram combatidas com muita violência e seus praticantes, considerados subversivos, eram presos, torturados e às vezes mortos. É muito fácil, continuou o texto, em uma democracia pedir intervenção militar. Por outro lado, em uma intervenção militar, pedir democracia é muito difícil. Em uma intervenção militar, não há liberdade de imprensa nem de expressão. Redes sociais são proibidas em países com regimes ditatoriais. Deste modo, as pessoas que pedem intervenção militar, caso o seu desejo seja realizado, não terão mais espaço virtual para expor suas opiniões. Só na democracia há espaço para expressarmos nossas opiniões, mesmo que elas expressem a maior incoerência do mundo. Além disso, continuou o texto, muitas pessoas têm confundido opinião com fatos, e essa confusão é muito perigosa, inclusive na prova de redação. Opinião sem argumentação de nada vale, como já falamos em colunas anteriores, nessa mesma coluna diversas vezes. Aqui a autora conversando com o leitor. Agora, opinião baseada em mentiras, informações falsas e fake news valem menos ainda. As pessoas que pedem intervenção militar ou não sabem o que realmente aconteceu ao longo do regime militar brasileiro ou ignoram as verdades e pensam que esta é uma solução mágica. Há quem diga que a ditadura militar brasileira foi um dos governos mais idôneos do país, já que não existia violência, que a educação era maravilhosa e por aí vai. Talvez essas pessoas não sabiam dos fatos. Os militares daquela época deixaram o Brasil com um índice de 240% de inflação, o que também culminou em um abismo na desigualdade social, pois os mais pobres ficaram com salários mais desvalorizados, com metade da população na linha da miséria. Em relação à corrupção, como não havia liberdade de imprensa, jornalistas eram considerados subversivos, eram perseguidos, presos, torturados e mortos, os casos eram escondidos e não eram investigados. Mais fatos. A partir da saída do presidente João Goulart, instaurou-se gradativamente um regime de opressão e de total extinção dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros. Tal repressão chegou às salas de aula. Professores e alunos, contrários ao regime, foram perseguidos, presos, torturados e mortos. Livros foram proibidos, como na época da Inquisição da Igreja Católica. Principalmente obras de filosofia, sociologia, geopolítica e literatura eram consideradas obras subversivas. Tais matérias foram extintas do currículo e disciplinas como educação moral e cívica, puramente nacionalistas ao extremo, foram criadas com o objetivo de distorcer e aniquilar qualquer reflexo por parte dos estudantes, além de enaltecer os militares e o regime ditatorial. Caso alguém seja favorável ao regime militar, não deve ser favorável às manifestações e greves de qualquer natureza, de qualquer categoria de trabalhadores. Ser favorável à intervenção militar é favorável à greve é uma incoerência gigantesca, no mínimo. Opinião não é fato. Não é porque pensa de determinada maneira que essa maneira é a correta. Não basta opinar, tem que argumentar baseado em fatos verdadeiros. Em relação à ditadura brasileira, eis alguns fatos descritos anteriormente. Você, estudante, possui alguma dúvida com relação ao regime militar brasileiro? Procure seu professor de História, de Geografia, de Sociologia, de Filosofia. Todos esses podem lhe ajudar a entender esse período, dando aulas, indicando livros, etc. Esse texto é da Camila Dallas, que é graduada em Letras e é mestre em Língua Aplicada pela Unicamp. Esse texto, mais uma vez, referenciando a fonte, foi publicado no blog InfoEnem no dia 31 do mês passado e foi encaminhado para todos os e-mails daqueles que assinam o blog.
realmente é uma crítica, uma leitura crítica da realidade muito importante e, de fato, ajuda muito para aqueles que querem discutir democracia na redação e muitas vezes acabam contradizendo o próprio regime democrático com argumentos antidemocráticos, como aconteceu nessa movimentação dos caminhoneiros. Alguns caminhoneiros solicitando greve, solicitando intervenção militar, alguns vídeos divulgados na internet de pessoas chegando ao ridículo de ficarem frente a batalhões militares, se ajoelhando, pedindo intervenção. Eu achava ela bem feito, que faz um bocado militar ali, com seus cacetetes, descendo o cacete de todo mundo. Esse bando de besta é normal que fazer, porque não tem a menor condição de um regime militar no Brasil em nenhum momento. É completamente inaceitável qualquer tipo de prática autoritária e ditatorial em regimes democráticos. Então, se você, estudante, acredita ainda hoje, que um regime ditatorial seria uma solução para o nosso país, é interessante que você comece de fato a rever suas fontes e acompanhar a história como ela aconteceu, sem ter suas opiniões baseadas em outras opiniões. É importante que os fatos históricos sejam sempre levados em consideração. Muito bem. Prova de seleção simplificada para agente de portaria serão realizadas no dia 17 de junho. A Comissão Permanente de Concurso da Universidade Estadual da Paraíba divulgou nova data para a realização da prova do processo seletivo para agente de portaria. De acordo com o novo cronograma, os estudantes farão as provas objetivas e a prova textual no próximo dia 17 de junho. As provas serão aplicadas no turno da manhã, das 8 às 12 horas, em Campina Grande. Os candidatos devem chegar ao local da realização do exame com pelo menos 1 hora de antecedência. A seleção oferece 42 vagas em caráter temporário. O salário é de R$ 1.502 e os selecionados cumprirão a carga de 40 horas semanais. O processo seletivo será realizado com a aplicação de uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, além de uma produção textual, também de caráter eliminatório e classificatório. Os aprovados ainda serão submetidos a uma entrevista. A divulgação e publicação do resultado oficial do processo ocorrerá no dia 24 de julho. Dentre as atribuições de cargos, o ocupante deverá observar todas as medidas de precaução e segurança das dependências e manter-se atualizado sobre prevenção e combate a incêndios e outros problemas que possam afetar a integridade da instituição e de seus ocupantes, entre outras medidas. O edital completo, com o cronograma e todas as informações estão disponíveis no site da CPCom. Quem está nos acompanhando também ao vivo é o nosso companheiro Hugo Matheus, que já está dando like aqui na nossa live no Facebook. Mas, infelizmente, nós não podemos dar continuidade ao nosso programa, já são 6 horas e 10 minutos, nós estamos extrapolando aqui o nosso tempo limite. Agradecer a audiência que estamos acompanhando pela trilha sonora da 87,9, aos meus pais, a minha mãe Gorete, ao meu pai Castro, meu irmão Edson, a minha irmã Heloísa e a minha gatinha, carinhosamente, né, o apelido da gata, que também está escutando o programa Voz dos Estudantes. Mais uma vez agradecemos a sua audiência e pedimos desculpas. Essa edição foi uma edição teste. Nós estamos tentando trabalhar a adequação da versão ao vivo para o Facebook com a versão gravada para o YouTube, que exige uma dificuldade muito maior com relação à edição de imagem, à edição de texto, à edição de áudio, e tudo isso tem que ser adaptado ao vivo. Ao vivo o gravado, aliás, tem que se adaptar ao vivo, e isso nós aqui não sabíamos exatamente como isso deve ser feito. Então, nós estamos aprendendo e aos poucos nós acreditamos que nas próximas 2 ou 3 edições já estaremos com todo o programa formatado, inclusive com vinhetas novas e com novos fundos musicais, com novos quadros. A gente está elaborando uma coisa bem diferente para se atualizar cada vez mais aos gostos e interesses da classe estudantil do nosso município e também agora a classe estudantil do país inteiro. Nós, mais uma vez, agradecemos a sua audiência e contamos com ela no nosso próximo programa. Até lá. O homem, bicho da terra tão pequeno,
chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a Lua, desce cauteloso na Lua, pisa na Lua, planta bandeirola na Lua, experimenta a Lua, coloniza a Lua, civiliza a Lua, humaniza a Lua. Lua humanizada, tão igual à Terra. O homem chateia-se na Lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. Elas obedecem, o homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto, é isto? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter, proclamar justiça junto com injustiça, repetir a fossa, repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao Sol ou dá uma volta só para te ver? Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no Sol? Põe o pé e... Mas que chato é o Sol, falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. A dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Você acabou de ouvir Programa Voz dos Estudantes. Agradecemos a sua audiência e contamos com ela em nosso próximo programa. Desejamos a todos uma ótima noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, vizinhança. Prometemos despedirmos sem dizer adeus jamais, pois haveremos de nos reunirmos muitas vezes mais. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores. Produtos 3 de Maio apoia nosso prefixo 87,9 MHz. Rádio Rua